Olá! Você sabe o que é racismo estrutural? Sabe de que maneira o racismo estrutural impacta na vida da população negra? Bem, essa foi uma pergunta que eu fiz em uma das minhas redes sociais e a resposta não me surpreendeu. A grande maioria das pessoas não sabem do que se trata o racismo estrutural. E é por isso que hoje eu estou aqui, para contar um pouquinho disso para você. Vem comigo! Mais nada, eu quero te fazer uma pergunta. Dentro das suas relações sociais, quantas pessoas negras existem? Dentre elas, quantas têm formação superior? Quantas têm uma condição econômica satisfatória? Quantos são gestores, empresários? Quantos possuem um padrão econômico relevante? Realmente significante. Já parou para pensar nisso? Seu filho estuda numa escola particular? Se sim, dentro dessa escola, quantas crianças negras existem? No clube que você frequenta, quantas pessoas negras frequentam também? Se você ainda não parou para pensar nisso, eu quero te convidar a fazer essa reflexão hoje, aqui comigo. Isso é um efeito do racismo estrutural, já que por mais de 300 anos os negros foram escravizados no nosso país que foi o último a abolir a escravidão, deixando seus negros, de qualquer modo, sem a menor condição de trabalho ou de moradia. E esses homens e mulheres negros inventaram formas de viver dentro dessa sociedade, morando nos morros, nas favelas, em lugares insalubres, sem a menor condição de vida, porque era a única opção. E a abolição aconteceu há muito menos tempo do que a escravidão perdurou no nosso país. Ou seja, menos da metade do tempo em que os negros foram escravizados, eles estão hoje libertos, mas presos dentro de uma estrutura social que marginaliza o negro, que leva as pessoas negras a serem abordadas na rua por confundi-las com bandidos. Essa estrutura que fez com que muitos amigos e primos meus fossem questionados ou fossem temidos ao caminhar pela rua quando vai abordar alguém para saber as horas, por exemplo. Todo homem e mulher negro que você conhece tem uma história de racismo para compartilhar com você. Se você realmente quer fazer a diferença, comece a ouvi-los, pergunte, peça uma outra situação em que eles viveram esse preconceito na alma, para você entender um pouco da dor que todos nós carregamos durante tantos séculos. Você tem responsabilidade sobre tudo isso. A sua forma de lidar com isso impacta na vida das pessoas. Sendo negros ou não, você pode sim fazer a diferença na vida de uma pessoa negra, empregando, consumindo produto produzido por homens e mulheres negras. Você pode contribuir sim, você pode contribuir inclusive orientando a sua criança, explicando sobre essa diferença social que existe. Há poucos dias eu ouvi o relato de uma mãe que me deixou muito feliz. Seu filho, que já vem sendo orientado sobre essas diferenças sociais, percebeu que na escola em que ele estuda não existe criança negra. Explique para o seu filho também. Diga para o seu filho que isso é real, que isso acontece. Explique por que isso acontece. Busque se informar. Racismo estrutural é essa condição social em que hoje os negros precisam sobreviver. Em que hoje, diferente do que diz a meritocracia, os negros precisam trabalhar 2 ou 3 vezes mais para alcançar um objetivo, para alcançar um resultado. Em que negros precisam fazer
horas extras, morar em quartinhos de empregadas para poder estar mais próximo de uma possibilidade de estudo. Isso é real e não é mimimi, isso é sério. Eu sei que você não quer que seu filho participe dessa estrutura social. Tanto o seu filho negro quanto o seu filho branco, você não quer, eu sei que não quer. Mas para que isso seja real, você precisa começar a educar dentro desses moldes do respeito, da inclusão. Eu espero que eu hoje tenha sido capaz de te ajudar a refletir um pouco sobre esse tema. E eu espero que você não se omita diante de circunstâncias em que o racismo estiver presente. Muito obrigada pela companhia.